Antes de começar a pregação, eu queria que todos ficassem de pé para orar. E também orar por mim, porque essa é a minha primeira vez pregando. E que o Senhor possa me usar como instrumento dele. Amém? Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui neste momento. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, porque o Senhor preparou tudo que tinha que ser preparado, Pai. Agora eu te peço, ó Pai, para que os seus filhos, ó Pai, possam receber a palavra tua, ó Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa me usar como instrumento, ó Pai, que não seja nada da minha carne falando na minha boca, mas sim o teu Espírito Santo falando através de mim, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que a palavra de hoje venha trazer quebrantamento, que a palavra de hoje venha trazer consagração, que a palavra de hoje venha trazer santificação e um renovo na vida de cada jovem que está aqui presente, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, amém. Eu tava nervosa quando a tia me chamou. Eu falei, tia, como assim você vai me chamar pra pregar no Louvorzão? Que eu já tô tentando escapar dela faz tempo. Mas eu tava assim, me perguntando o que eu poderia falar. E o Espírito Santo colocou no meu coração 2 pessoas da Bíblia pra usar na pregação: Sansão e Samuel. Por quê? Os 2 foram, desde criança, desde o ventre da mãe deles, foram consagrados, foram entregados a Deus para ter uma vida dedicada a Ele. Porém, o Sansão, acabou não seguindo totalmente o que Deus tinha preparado para ele. Ele acabou fazendo escolhas que não era suposto ele ter feito, porque ele decidiu fazer. Já Samuel é um exemplo para cada jovem que está aqui presente, para seguir uma vida consagrada, uma vida santificada. Então eu queria falar um pouco sobre os 2. Então, basicamente, Sansão, ele nasceu, só que a mãe dele não podia ter filho. Aí apareceu um anjo para a mãe de Sansão e falou que ela daria luz, só que o bebê dela tinha que ser consagrado a Deus. Ou seja, o bebê dela seria nazireu. O que é o nazireu? Nazireu é alguém que dedica a vida inteira dele para Deus, consagrando, se santificando. Eles não podem beber álcool, eles não podem tocar em coisas impuras e eles não podiam cortar o cabelo. Tanto que a palavra nazireu, o significado de nazir significa separado ou consagrado. Aí Sansão nasceu, né? Ele nasceu, ele cresceu sabendo o propósito dele. E Deus, ele estava abençoando o Sansão. Tanto que na Bíblia fala que Sansão, ele sentia que era o Espírito de Deus se movendo no corpo dele. Só que aí, Sansão começou a fazer algumas decisões que não era suposto ele ter feito. Sansão, ele começou a fazer decisões que ele queria fazer, mas não que Deus queria que ele fizesse. Aí eu vou, para não tomar o tempo, eu quebrei em pontos. A primeira coisa que Sansão fez, que eu tenho certeza que não convia ele ter feito, era que ele apostou no casamento. Ele apostou no casamento, perdeu e se vingou matando 30 homens para poder pagar a recompensa. Guys, vamos, tá? A segunda coisa que ele fez é que ele quebrou a regra que ele tinha como nazireu. Sansão, ele não podia tocar em coisa pura e impura. Ele não podia tocar em coisas mortas. Só que ele tocou em um animal morto. Ele tocou num animal morto e ainda comeu o mel que tinha dentro dele. A outra coisa que Sansão fez também foi que quando Sansão ele foi para a cidade de Gaza, ele passou a noite com uma prostituta. Isso daí não convém ele fazer, gente. Só que o que mais me chocou é que depois de tudo isso, quem vai nos discipulados já vai saber mais história, e depois de tudo isso, Deus ainda continuou salvando Sansão. Ele continuou livrando Sansão da morte, continuou livrando Sansão de ser preso. Só que aí, Sansão, ele deixou-se levar por uma paixão, por uma filisteia.
O nome dela é Dalila. Só que a Dalila, ele estava apaixonado por ela. E os fariseus estavam muito bravos com o Sansão. Eles queriam muito pegar o Sansão, queriam muito saber o porquê que ele tinha o poder que Deus deu a ele, que ele era muito forte. Então os filisteus sabiam que Dalila estava com Sansão, chamou ela e falou: olha, se você trair ele, se você entregar ele pra gente, descobrir o porquê que ele é tão forte, a gente vai te dar dinheiro. E foi isso que ela fez. Ele traiu ela, ela ficou insistindo para ele contar o porquê que ele tinha todo aquele poder. E Sansão acabou falando que o poder dele vinha do cabelo dele. Nisso, Dalila esperou Sansão dormir, chamou os filisteus e cortou o cabelo dele. Nisso, Sansão ele foi tentar lutar contra os filisteus, só que quando ele foi tentar lutar contra os filisteus, ele percebeu que ele já estava fraco. Não tinha mais aquele mover do espírito dentro dele. Não havia mais. Aí o que os filisteus fizeram? Os filisteus furaram o olho de Sansão e prendeu ele com... Como que é? Ferramenta de bronze? É o negócio? A corda de... Quando Sansão ele foi preso, os filisteus ficaram muito felizes que Sansão tinha sido preso. Eles falaram: ok, vamos celebrar. E ele estava lá agradecendo o Deus dele. Porque o Deus deles livrou ele de Sansão, livrou eles. Aí o que eles pediram? Eles pediram: olha, traz Sansão aqui pra gente se divertir olhando pra ele. Porque eles se divertiam em ver Sansão daquele jeito, todo quebrado, todo fraco. Eles gostavam de ver Sansão assim. Só que Sansão, quando ele foi lá na festa, ele estava preso e ele estava fraco, o cabelo dele todo cortado, e pela última vez ele pediu a ajuda de Deus. Ele falou: Deus, me ajuda. Ele pediu a ajuda de Deus. E Deus ajudou Sansão. Então Sansão ele quebrou as torres e matou todos os filisteus que estavam lá. A Bíblia fala que Sansão matou mais pessoas naquele dia do que ele tinha matado na vida inteira. Então, resumindo, Sansão ele nasceu para ser consagrado, ele nasceu para dedicar a vida dele a Deus. Porém, durante essa caminhada dele como uma pessoa consagrada, dedicada a Deus, ele começou a fazer decisões que não era suposto ele ter feito. Ele começou a fazer decisões que Deus não queria que ele fizesse. E nisso acabou com ele morto. E pela glória de Deus, no último momento, ele conseguiu se reconciliar com Deus. Agora a gente vai falar sobre Samuel. Samuel era um profeta. Ele foi muito importante, muito importante. Ele foi um homem muito usado por Deus. Como Sansão, Samuel, ele também... A mãe de Samuel não tinha como ter filho. E Ana, ela clamou a Deus para ter um filho. E a Ana fez uma promessa a Deus. A Ana falou que: Deus, se você me der um filho, esse meu filho vai dedicar a vida inteira dele para ti. Ele vai se consagrar para ti. E então, ela realmente acabou tendo um filho. Nisso, Sansão ele continuou a crescer. E nisso que ele continuou a crescer, mesmo ele sendo novo, ele continuou dedicando a sua vida a Deus. Tanto que Deus apareceu... Quem conhece aquela música? Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Tanto que... É exatamente o que aconteceu nessa música. Deus apareceu. Samuel, Samuel. Só que Samuel não sabia que era a voz de Deus, porque ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Aí Samuel falou: oxi, que isso? Então ele foi lá falar com Eli, que andava muito com o Samuel. O Eli também não entendeu. Tipo, menino, vai dormir. Aí, Eli depois entendeu que essa era a voz de Deus. E então, Eli falou: próxima vez que você ouvir seu nome chamando, fala: o seu servo está te ouvindo. Estou aqui, Senhor, seu servo está te ouvindo. Então, Samuel voltou lá para a cama dele e ouviu de novo: Samuel, Samuel. Então,
Samuel falou: estou aqui, Senhor, o seu servo está te ouvindo. Essa foi uma coisa que é muito importante, porque a gente já vê uma diferença entre Samuel e Sansão. Porque, primeiro, Samuel reconheceu que ele era servo de Deus. Samuel reconheceu que Deus era o Senhor dele. Então, aí depois, lá em 1 Samuel capítulo 3, lá no final do capítulo 3, vai falar como Samuel cresceu, o Senhor estava com ele. Samuel era muito conhecido por ser um homem de Deus. Todos conseguiam ver como Samuel era um homem de Deus. Tanto que Deus usou Samuel para liderar Israel, para proteger, salvar Israel. Samuel foi profeta, ele foi juiz, ele liderou Israel antes dos reis, ele foi o último juiz. Ele ungiu Davi como rei e ungiu Saul também. Samuel passou todos os dias da sua vida se dedicando a Deus. E literalmente até ele morrer. Todos os dias ele se dedicava a Deus. Aí, qual que era a diferença entre Sansão e Samuel? Primeira semelhança. Os dois nasceram sabendo que era para se dedicar a Deus. Os dois nasceram sabendo que eles eram separados para Deus. Mas a diferença é que um realmente se consagrou, levou uma vida de santificação, levou uma vida dedicada a Deus, enquanto o Sansão, ele sabia que tinha que ser separado, ele sabia que tinha que ser diferente, mas ele acabou fazendo coisas que não convia ele fazer. Tanto que se ele não tivesse feito essas coisas, poderia ter evitado tanto sofrimento na vida dele. Mas essa é a diferença. Um realmente seguiu o plano que Deus tinha para ele. E o outro, não. Aí, Deus estava falando comigo como a gente realmente tem que se consagrar de verdade. Em Romanos 12, 1 ao 2, se tiver aqui na projeção, please. Romanos 1 ao 2, isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade a Deus. Como o tópico dessa pregação é se consagrar, o que realmente é se consagrar? Como falou aqui no versículo, se consagrar é ser um sacrifício vivo a Deus. Vocês têm noção como que isso daí é forte? Ser um sacrifício vivo a Deus significa que você não vai pensar todo dia o que eu quero, o que eu quero fazer, o que eu devo fazer. Você agora vai falar o que Deus quer que eu faça. Ser um sacrifício vivo a Deus significa queimar a própria carne, significa matar a própria carne todo dia. Significa que você não pode mais ouvir as músicas que você ouvia antes. Sabe por quê? Porque antes de você aceitar a Deus, aceitar Ele como seu Salvador, Senhor, aceitar Ele no seu coração, você estava numa caminhada sozinho. Mas ao momento que você falou, Deus, eu aceito você no meu coração, Deus está aqui do seu lado. Antes você fazia assim, eu vou pra cá. Só que com Deus fala, ali não dá certo, você vem pra cá. Isso é ser um sacrifício vivo a Deus. É sacrificar as suas próprias necessidades. É sacrificar o que você quer para fazer a vontade de Deus. E por quê? Ai, Emily, por que eu tenho que se consagrar? Por que eu tenho que viver essa vida de santificação? Por que eu tenho que viver aquilo que Deus quer para mim, não porque é o que eu quero? Para viver uma vida cheia do poder dele. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não adianta querer uma vida cheia do Espírito Santo se você não faz a própria vontade do Espírito Santo. Não tem como. Então, a consagração leva à santificação, que leva você a ver a Deus. Mas o problema é que tem vários cristãos
que fazem o mesmo erro que Sansão fez. Não vivem uma vida consagrada. Tem vários cristãos que falam, eu sou cristão. Muitas vezes isso é nós. Mas não vive uma vida consagrada. Sabe por quê? Porque está cheio desse mundo. Essa pessoa que é como Sansão, um cristão que não leva a sério a realmente ter uma vida consagrada e santificação, está vivendo como pessoas do mundo. Uma pessoa que é igual Sansão, que não leva a sério, está tão cheio do seu eu, está tão cheio do que eu quero, dos meus prazeres, está tão cheio do que, ai não, porque eu quero tanto ver isso, mas... De novo, não tem como viver uma vida cheia da presença de Deus se você for cheio do seu eu. Porque quando você quer viver uma vida cheia da presença do Espírito Santo, você se esvazia e Ele cresce dentro de você. Você esvazia suas vontades, você esvazia tudo. Aí como viver uma vida consagrada? Realmente conhecer a Deus, passar o tempo com o Pai. Tirar todas as distrações desse mundo. Como assim ter um tempo com Deus? Agora, o que é aquilo que te impede a ter tempo com Deus? Muitas vezes é o celular. Muitas vezes é aquele amigo. Muitas vezes é aquela série. Gente, a gente tem que começar a colocar a Deus em primeiro lugar. Isso vai como diminuir o nosso eu. Se você realmente quer conhecer a Deus, se você realmente quer ter um tempo com Deus, você tem que colocar a Deus em primeiro lugar. Do mesmo jeito que você tem tempo para ter tempo com seus amigos, do mesmo jeito que você tem tempo para ficar o dia inteiro no TikTok, o dia inteiro no Instagram, vai ter tempo com Deus? Não tem como você ser realmente cheio completamente, ser uma pessoa usada por Deus, se você ainda não tem Ele como a sua prioridade. Não tem como. Devocional. E estudo da palavra, eu sei que é muito... porque muitas vezes isso, principalmente nos jovens de hoje, é uma coisa que pode ser muito difícil. Porque, eu não consegui fazer meu devocional hoje. Não faz nunca mais. Mas... devocional, gente, é a chave para conhecermos a Deus de verdade. Ter intimidade, transformação e quebrantamento muitas vezes vem do devocional. Sem devocional, você não vai conhecer os seus pecados. Sem um devocional, você não vai ter aquele quebrantamento que você precisa para Deus crescer dentro de você. O devocional, gente, é uma coisa tão importante que muitas vezes a gente deixa de lado e fala, devocional, 5, 6 minutos. Só que quanta experiência, tenho certeza que a tia teve. Eu tive experiências em que eu não sabia que eu estava errando, mas Deus me mostrou um devocional que eu estava errando, que aquilo era pecado. Muitas vezes, no estudo da palavra e no seu devocional, Deus vai te afirmar o amor que Ele tem por você. No estudo da palavra e no devocional, Deus, Ele vai mostrar para você, Ele vai te afirmar a sua identidade. No devocional, no estudo da palavra, você vai ter uma arma para lutar contra as vozes do inimigo. O inimigo fala, você não é capaz, você não é amado, você não consegue, eu sou maior, eu já venci. A Bíblia fala, você consegue, você é amado, através da cruz, você consegue, você já venceu, você tem autoridade. Isso tudo através do devocional. Isso tudo, gente, é uma chave, é uma arma que você vai ter para uma vida cristã. Só vamos saber o que fazer quando conhecemos o Pai. O problema é que muitas vezes, na verdade, a gente depende de tanta revelação. A gente depende de tanto pregador, a gente depende tanto de vir aqui na igreja. A gente espera Deus falar através deles pra gente saber o que Deus quer que a gente faça, mas não. Gente, a gente tá na época da graça. Antes, lá no Antigo Testamento, era assim. O Samuel que era a chave entre Deus e o povo. Só que agora a nossa chave é Jesus. Você tem noção disso? Que você consegue chegar ao Pai, que você consegue perguntar direto pro Pai o que você deve fazer.
Você tem noção disso? E muitas vezes a gente fica procurando. Ai, não, porque aquele pregador é melhor. Ai, não, vamos lá. Gente, aquilo é só o resource, mas God é o source. God é, tudo vem de Deus. Aquilo que você está buscando de pregadores, amém, porque eles realmente são muito usados por Deus. Mas aquilo é uma coisa, mas Deus pode te revelar outra. Deus vai te revelar coisas que muitas vezes você nunca vai ouvir. Porque é realmente o que Deus quer falar para você. A tia pode estar aqui no discipulado falando toda vez. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas no devocional, no estudo da palavra, você consegue forças para fazer, porque é o próprio Deus falando para você. A próxima coisa, que é muito importante também, para ter uma vida consagrada, e que é tão engraçado porque o primeiro pregador falou disso, eu achei que era muito confirmação de Deus, é uma adoração verdadeira a Ele. Como assim uma adoração verdadeira? Tem vários tipos de adoração. Tem a adoração que você está aqui adorando, que você usa o grupo do louvor, o grupo da dança, o grupo da mídia, todo tipo de departamento é um louvor, porque é tudo glória a Deus, amém? É tudo para Ele. E também tem um tipo de adoração que a gente acabou de fazer, levantar as mãos. Isso tudo é uma parte de adoração. Mas o que faz essa adoração ser verdadeira? O que realmente vai fazer essa adoração ser uma adoração verdadeira, que realmente vai chegar ao Pai, é o que realmente está no seu coração. Será que a nossa vida realmente glorifica a Deus? Será que a sua vida realmente vai glorificar o nome de Deus? Será que se o seu coração aparecer aqui no telão, tudo que está no seu coração vai glorificar a Deus? Porque muitas vezes o coração está cheio do mundo, está cheio de você. Aí você chega aqui na adoração e fica... tu és digno de tudo, eu sou teu, faz o que você quiser comigo. Pisou fora da igreja. Ai, vamos lá na festa. Tarararará. Isso não é uma adoração. Não adianta você vir aqui adorar se quando sua vida lá fora não é uma adoração a Deus. Não adianta, gente. Não adianta nada disso. Mas uma adoração que você realmente se derrama de todo o coração é aquela que está só você e Deus sozinho no seu quarto. Aquela adoração, gente, é tão verdadeira. Aquela adoração é quando você pode colocar a sua cara no pó e falou: sem você eu não sou nada. Muitas vezes está aqui adorando, só que muitas vezes tem vergonha. Às vezes um jovem tem vergonha, gente, mas lá no seu quarto é só você e Deus. É lá no seu quarto que o seu coração vai abrir para Deus. É lá no seu quarto que ninguém vai estar olhando o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer. Porque é só você e Deus. É quando você adora no seu quarto, que traz libertação, que traz renovação. Enquanto você adora, Deus está mandando anjos para lutar as suas batalhas. Enquanto você adora, gente, você está sendo renovado. E sabe, eu estava falando sobre a pregação com a minha mãe. Minha mãe falou: nossa filha, você pode falar de Davi. Eu falei: por que Davi? Aí eu lembrei de quando Davi, ele tirou as vestes dele de rei para poder adorar a Deus com toda alegria. O que Deus falou comigo através disso? Ele falou que muitas vezes tem gente que vem adorar a Deus, só que não tira o eu deles. Muitas vezes vem gente que vem adorar a Deus, só que não tira o mundo deles. Gente, para adorar a Deus, para realmente ter uma vida que glorifica a Deus, você tem que tirar suas próprias vontades, que nem eu falei. Você tem que negar o mundo. Isso sim é uma verdadeira adoração a Deus. Outra coisa também é guerrear. Eu percebo que a nossa geração é uma geração que é, infelizmente, muito paralisada. É uma geração que quando bate, ai, morri, não dá mais. Jejum, oração. Gente, isso tudo, através de jejum e oração, você vai vencer aquele pecado que você está tentando vencer faz tempo. Você tem noção que através de Jesus Cristo você tem autoridade? Você tem autoridade para expulsar o inimigo que está atormentando a sua casa?
Só que o problema é que a gente muitas vezes não se posiciona espiritualmente. O problema é que a gente não posiciona e não porque eu tô com medo. Gente, oração, muitas vezes o inimigo, ele não vai querer que você ore, porque ele sabe o poder que a oração tem. Enquanto você ora, gente, foge. Eu sempre, quando a tia fala no discipulado, ergue a mão direita na sua casa, ergue a mão direita, a mão da autoridade, e começa a orar. Aí teve um dia que eu tava sozinha na minha casa, nem meu pai sabe. Tava sozinha na minha casa, e eu lembrei que eu tinha sentido uma presença maligna na minha casa. Aí eu acordei cedo. Aí eu lembrei o que a tia falou. Eu falei, gente, será que eu oro? Só que aí veio uma intimidação. Eu falei, ai, gente, mas demônio? Eu falava, me paralisava. Eu falava, ai, gente, mas... Eu levantei, não. Jesus venceu. Quem mora em mim é Jesus, então eu vou conseguir sim. Aí eu levantei minha mão direita e comecei a andar pela casa inteira orando. Gente, quando você realmente se posiciona é quando a autoridade vem. Quando eu finalmente me posicionei espiritualmente, parece que veio uma autoridade que... Eu ia falar de eu não sei onde vinha, mas vem de Deus, amém. Vem uma autoridade que, tipo, te consome. Essa autoridade não é sua, é de Deus. Então, por isso que você não deve ter medo de orar. Agora, por que o jejum? Ai, Emily, por que eu devo jejuar? Se santificar. No jejum, você vai tirar as distrações do mundo. No jejum, gente, não é só parar de comer. No jejum, gente, não é só parar de mexer nas redes sociais, mas é vigiar. Por que muitas vezes tem pessoas que saem tão abalada do jejum? Tem pessoas que tipo, ai, nossa, depois do jejum veio um estrago. Muitas vezes é porque não vigiou. O jejum é tão forte para te salvar, mas se você não vigiar, abre uma brecha tão grande. Mas de novo, através do jejum, se você realmente se santificar no jejum, você pode ser liberto daquilo que você só pode ser liberto quando jejua. Através do jejum, você vai conseguir ser renovado. Quando você está jejuando, gente, você fica tão sensível ao mundo espiritual de um jeito. Mas é um jeito que vai te dar forças, é um jeito que você vai conseguir batalhar suas batalhas, é um jeito que você vai ter um crescimento espiritual. Só que, sabe, é uma escolha nossa. É uma escolha nossa se a gente realmente vai querer crescer espiritualmente. É uma escolha nossa se a gente vai querer só ficar lá fraco espiritualmente. É uma escolha se a gente vai querer aprofundar cada vez mais com Jesus. É uma escolha nossa. Por isso que muitas vezes, tipo, reclama. Ai, nossa, não tô boa espiritualmente. Minha vida tá, sabe, bagunçada. Eu não tô vivendo uma vida santificada. Eu tô falando palavrão toda hora. Você não se posiciona. Não jejua. Não ora. Aí, de novo, o jejum nos ajuda a afastar de distrações deste mundo, libertação, transformação. Deus, gente, Ele quer uma geração fervorosa. Deus, Ele quer uma geração que não tem medo de guerrear, que sabe se posicionar no mundo espiritual. Sabe o problema? Deus sabe a força que Ele pode dar através de você, mas o problema é que muitas vezes a gente não sabe. Por quê? Porque a gente deixa o inimigo nos paralisar. Mas por que a gente deixa o inimigo nos paralisar? Não faz devocional? Não faz estudo da palavra? Como que você vai saber que você tem poder através de Jesus? Que você tem poder para vencer coisas do inimigo? Se você não faz o devocional? Então, gente, isso tudo é uma conexão para ter uma vida verdadeiramente consagrada. E por último, gente, se consagrar. Ter uma geração santa, porque não adianta fazer jejum, um devocional, mas na verdade você não está tentando mudar. Mudança de mentalidade. Não ser apaixonados por este mundo e nem pelos pecados. Gente, a Bíblia já fala que o mundo já é do maligno e você vai se apaixonar do mundo do maligno. A gente tem que mudar a nossa mentalidade, a gente tem que mudar. A gente tem que deixar Deus mudar a nossa mentalidade, onde a gente pode focar no céu e não aqui na terra.
E quando eu estava meditando na história de Sansão, Deus falou comigo também quando Sansão encosta onde não é suposto encostar, que no caso é o leão, e comeu o mel. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vê Sansão, ele encostou no animal morto, não era para ele encostar, e comeu o mel. Mas por que isso é importante? Porque cada hora que Sansão fazia uma coisa que Deus não queria, infelizmente afastava ele cada vez mais de Deus. O que você está querendo dizer com isso, Emily? Significa que quando você está indo naquele pecadinho... Gente, não tem pecado grande e pecado pequeno, é tudo pecado. É claro que tem as consequências, mas pecado é pecado, não adianta. Quando você vai naquele pecadinho... Ai, Emily, mas é tão bom. Está te afastando de Deus. Não adianta ai, não, porque é só ouvir aquela música, né? Ai, não, porque é só ir naquela festa, é só aquele local, é só falar palavrão com os meus amigos, é só fazer isso. Gente, tudo isso vem como conjunto para te afastar de Deus. Pecado pode ser doce, pecado pode ser bom, mas é temporário. Porque tudo aquilo depois vai te afastar de Deus. Outra coisa é que, infelizmente, eu acho que isso também até através de internet, rede social, muitos jovens têm uma ilusão com o mundo. Eles acham que o mundo é alegria. Por exemplo, Sansão, quando ele foi passar uma noite com uma prostituta, ele fez uma escolha. Ele pensou, ai não, porque vai ser bom. Mal ele sabia que os filisteus já estavam fazendo uma armadilha assim para ele, para pegar ele. O que isso quer dizer? Gente, não se ilude com o mundo. Sabe por quê? Isso daí é tudo uma armadilha para você cair nele. O mundo, gente, é uma ilusão. Não tem verdadeira alegria, não tem uma verdadeira paz. Porque uma paz verdadeira, uma alegria verdadeira vem de Cristo, só dele. Não tem como buscar em outro lugar. Você pode até buscar em outro lugar e realmente pode te encher temporariamente, só que depois chega em sua casa, depressão, ansiedade. Muitas vezes chega na sua casa e você sente um vazio. Que nem a gente viu aqui na dança, no começo da dança. Tinha uma menina com depressão. Tinha meninas olhando foto. Tinha meninas brigando. Tinha meninas que estavam... aqui, por exemplo... embriagada. Mas o que tinha nelas? Uma máscara. Só que quando... Por quê? Porque isso tudo do mundo, gente... que o mundo é uma alegria... é tudo uma máscara. Nada do mundo realmente é legal. Mas quando realmente a gente lê a palavra, a gente encontra Jesus Cristo, não tem uma máscara, porque a alegria em Jesus Cristo é uma alegria verdadeira, amém? Outra coisa para viver uma vida santificada é ter Deus acima de tudo, que nem eu falei no começo. Reconhecer que a verdadeira alegria, que o poder verdadeiro só vem de Deus. Porque quando você coloca Deus acima de tudo, gente, você fica até mais leve. Antes você estava andando com uma carga na sua costa. Só que a ponto que você coloca Deus acima de tudo, entrega tudo para Ele, não importa o que aconteça na sua vida, você vai confiar nele. Sua vida, quando você tem os seus olhos focados em Deus, sua mente focada no Pai, pode estar tendo guerra, pode estar indo tudo pro beleléu, mas quando você está colocando sua mente focada no Pai, você está falando, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu entrego tudo a Ti. Isso é realmente colocar Deus em primeiro lugar. Temos que escolher Ele para termos uma vida de santidade. Escolhendo Ele é escolhendo as vontades dEle para ter uma vida de santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Literalmente. O único jeito de realmente viver o que Deus tem preparado, avançar espiritualmente, morar com Ele no céu quando Jesus voltar, é verdadeiramente buscar a ter uma vida consagrada, uma vida que você está se santificando. Porque não adianta você querer ver o Pai se você não está se santificando.
Deus, ele tem braços abertos para você. Ele tem. Só que quando você vem nos braços do Pai, você tem que ficar. Não adianta você estar nos braços do Pai, mas também tá numa perna lá tentando ir pro inferno. Não tem como. Mas espero que essa palavra pode ter confrontado, porque me confrontou. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu estava, nossa. Deus começou também a falar comigo cada parte, que eu precisava mudar em mim. A Bíblia fala, não acho que é em Hebreus, a Bíblia fala que a palavra é mais afiada do que uma espada de duas pontas, assim? De duas pontas. A palavra vai lá no fundo. E a palavra começa a julgar todo o seu pecado. Como assim julgar? Começa a te mostrar o que você precisa mudar dentro de você.